Estamos hoje junto com um musical que vai nos levar a acompanhar uma garota que estudava em casa, porém no seu último ano acabou entrando em um colégio e entrando no grupo mais popular desse colégio. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão? Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse musical, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. Meninas Malvadas, o musical, lançou no cinema lá pelo mês de janeiro de 2024. E vamos acompanhar a personagem chamada Cady, que morava com sua mãe de uma casa para outra, vamos dizer assim, porque depois sua mãe fazia vídeos de vidas selvagens, então ela nunca tinha meio que uma casa fixa. Porém, no seu último ano, ela acabou conseguindo ter uma casa fixa e então podendo entrar em um colégio, tendo assim uma convivência maior com adolescentes. Sim, gente, Meninas Malvadas, o musical é baseado naquele primeiro filme, eu não lembro, é de 2000 e pouquinho, que é com a Lindsay Lohan. É sim, basicamente a mesma história, só que a diferença é que é um musical. Vamos à questão das comparações. A primeira questão do primeiro filme com esse musical já é a parte da introdução à história da Cady. Eu acho que nesse sentido o musical ficou mais interessante justamente porque nós acompanhamos, na verdade, o começo dessa história com aqueles dois amigos da Cady explicando, contando como foi o surgimento dela naquela escola. Então a gente acompanha a Cady como criança, morando com a mãe dela na África e a mãe dela fazendo vídeos e tudo mais. Enquanto no primeiro filme de 2000, eu não lembro de que ano que é, acho que é 2003, gente, vou ser bem sincera. A Cady, na verdade, já está entrando no colégio, a gente não tem muito aquela questão de como era meio que a vida dela, não ser o que ela conta. Então a gente vê já essa diferença. No meu ponto de vista, eu achei um pouquinho melhor nessa questão do musical, por a gente ter uma ideia um pouco mais clara. A segunda diferença entre os dois filmes é sobre a própria personagem da Cady. Porque assim, o primeiro filme, a gente entende, acompanha a Cady entrando no grupo das poderosas justamente por uma questão de vingança. O segundo filme também é isso. Porém, no primeiro filme, gente, nós vemos a transformação da Cady, daquela menina simples que não ligava pra nada, para uma patricinha, uma poderosa. Enquanto nesse segundo filme, nós não acompanhamos isso. Nós não vemos aquela transformação aos poucos dela. Simplesmente existe um determinado ponto que ela se transformou em uma poderosa. Então isso já é bem mais válido no primeiro do que no segundo. Outra diferença entre os dois filmes é a questão do diretor e da professora. No primeiro filme, o diretor e a professora de matemática são apenas colegas de trabalho, enquanto nesse segundo filme os dois são casados. Não é uma grande diferença, mas sim, ainda são os mesmos atores, se eu não me engano. Eu acho que o diretor é o mesmo ator, tá, gente? Eu não tenho 100% de certeza, porém eu acho que é. Mas a professora de matemática é sim a mesma professora do primeiro filme. Outro ponto de diferença é a questão da família da Cady, porque no primeiro filme nós temos o pai e a mãe dela. Os dois eram pesquisadores, faziam vídeos sobre essas vidas selvagens que mandavam, acho que era pro Discovery, se eu não me engano. Mas no segundo é somente a Cady e a mãe dela. E até a propósito, essa é outra diferença, quando a Cady acaba mostrando o teste dela de matemática, que ela tá ruim, toda a situação que aconteceu sobre o livro do arraso, não existe um castigo muito pra Cady nesse segundo filme, enquanto no primeiro ela acaba entrando num castigo, os pais dela dão um castigo pra ela, eles são mais rígidos no meu ponto de vista, enquanto no segundo não há muito essa questão da rigidez dela, ela demonstra que está decepcionada com as atitudes da Cady, mas não dá muito uma questão, não, olha, você está de castigo. Então assim, por isso que quando ela vai na Olimpíada de Matemática, ela não tem uma dificuldade pra sair, porque ela não está de castigo. E a maior diferença, na verdade, dos dois filmes é a questão do musical. Nesse ponto, eu
gostei muito dessa questão do musical, porque eu gosto de filmes musicais. E o modo como eles apresentam a Regina é um modo um pouco mais dark, mais sombrio, vamos dizer assim. Até as próprias músicas dela são assim um tanto mais, com uma pegada mais dark. Não estou dizendo que a Regina é dark no filme, tá, gente? Mas é uma pegada mais sombria. E é isso, até o próprio personagem você enxerga nisso. Que sim, ainda ela continua sendo aquela menina rica, tanto fútil, mas não tanto quanto o primeiro. Que até a propósito, outra diferença que existe desse filme para o primeiro, na questão das poderosas, é a apresentação do Jingle Bell. Não existe apresentação, na verdade. Elas acabam fazendo a apresentação errada. Eu não lembro quem que erra o passo. Eu acho que é a Gretchen ainda. Só que não existe aquela questão de que a Cad continua cantando. Então, assim, nesse questão do primeiro filme, ele também acabou se tornando melhor pelo fato de que elas continuaram dançando, elas continuaram cantando e dando um foco maior ainda pra Cad, mostrando novamente mais uma evolução dela, do que o segundo, o musical, não nos mostra. Outra diferença também entre os dois filmes é a questão do livro do arraso, gente. No primeiro filme, a própria Regina leva para o diretor o livro do arraso, dizendo que encontrou no banheiro, enquanto no segundo filme a Regina leva, invade a escola, distribui, né, acho que algumas fotocópias, essa parte eu não lembro, tá? Mas ela acaba largando o livro do arraso no meio da escola. As pessoas encontram, começa toda aquela briga, aquela discussão, exatamente como foi no primeiro. E a outra diferença também é a questão de quando as meninas vão até o ginásio para poderem conversar e o diretor pede para a professora de matemática falar com elas. A atitude dela é diferente e até mesmo quando a Regina começa a questionar, a gente não deveria estar aqui por causa disso, nós sabemos quem são as únicas 3 meninas que não estão no livro do arraso. E ela vira e pergunta, quem aí já foi ofendido, se sentiu magoado por Regina? Eu não lembro o sobrenome dela. Não existe essa cena no segundo filme. No meu ponto de vista, gente, eu acho ainda o primeiro melhor do que o segundo. Apesar de que eu gosto de filme musical, ainda assim o primeiro ele foi melhor. Teve um desenvolvimento melhor do personagem da Cad, de toda a situação do que aconteceu, tanto no questão do livro do arraso, quanto na questão da Cad com o Kia lá que ela se apaixona. Enquanto nesse segundo, o filme correu um tanto rápido demais. Você não tem nenhuma ideia quase do personagem. Quando você percebe, a personagem já tá totalmente diferente, totalmente mudada e virou uma poderosa. Mas você não viu esse desenvolvimento no filme, que o primeiro nos mostra, que era fabuloso. Mas, em comparação, eu acho que as músicas desse filme são maravilhosas, as batidas são muito boas, e as cenas em que a Regina entra são maravilhosas também, com aquele tom, como eu digo, aquela parte meio dark, meio sombria. Avaliando de 0 a 5, eu dou um 3 pro filme, porque eu acho que o 3 se encaixa bem, pelo que eu falei. São várias diferenças entre o filme e ele deixou muito a desejar. Eu realmente esperava mais desse filme. Contaria também do mesmo modo que foi o primeiro, mas no final não, ele não entrega algo tão grandioso assim. Se você não assistiu ainda, eu acho que já tá liberado na Amazon, gente. Eu não tenho 100% de certeza, mas pelo que eu vi, ele tava para ser liberado em streaming e talvez seja a Amazon. Se você gosta de musical, dá uma chance e tirem a conclusão de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Meninas Malvadas, o musical, o que você achou? Quais outras diferenças que vocês viram que eu não comentei aqui do primeiro para o segundo filme desse Meninas Malvadas? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!